O trailing stop pode ser utilizado de dois modos: para considerar o preço da posição, que é o método convencional que todos nós conhecemos, e para considerar o stop loss da posição. A diferença entre eles é que se eu preencher 100 pontos para disparar o meu trailing stop e utilizar o preço da posição, ele só vai começar a deslocar o meu stop móvel a partir do momento que eu estiver ganhando 100 pontos em relação ao preço da posição. Agora, se eu colocar o stop loss, ele nunca deixará o meu stop mais de 100 pontos distante do preço atual do mercado. Ou seja, se eu executar um trade e o preço subir 10 pontos, o meu stop já vai subir 10 pontos, sempre mantendo uma distância de 100 pontos em relação ao preço. E o passo se refere a quantos pontos o seu stop deverá ser ajustado após o disparo. Então vamos começar com considerar o preço da posição. Vejam o que vai acontecer. Ele não vai disparar o trailing se eu não estiver ganhando 100 pontos. Olha lá, a partir do momento que eu estou ganhando, aí sim, ele já trouxe o stop bem para baixo, que é a distância do passo. Ele não traz de pouquinho em pouquinho, né? Então agora, se eu colocar o stop loss para ser considerado, naturalmente, já no início da operação, ele já vai deslocar o meu stop. Percebam, olha lá, tá? Por quê? Ele já desceu um pouquinho, ele já trouxe o stop 50 pontos para perto do preço. Então, eu vou colocar um passo um pouco menor para a gente conseguir enxergar um pouco melhor isso que eu estou querendo dizer, tá? Olha só. Mesmo quando eu estava no loss, o stop começou a se movimentar, né? Enquanto quando eu uso o preço da posição, não funciona assim. Ele não se movimenta mesmo no loss, né? Percebam, olha lá. Mesmo com R$ 4 de lucro, eu já estou tendo meu stop sendo movimentado. Agora, quando eu uso o preço da posição, não é isso que ocorre. Só vai ocorrer o stop móvel, né? Após eu estar R$ 20 de gain, que seriam 100 pontos. A realização parcial pode ser feita com uma fração dos lotes que você tem em aberto, tá? Ou seja, se eu tiver dois contratos sendo operados e eu quiser realizar uma parcial com 50% da minha posição, ou seja, com um contrato, basta eu preencher 50 aqui. Se eu tiver com 10 contratos sendo operados e eu quiser realizar a parcial com 9 contratos, basta eu preencher 90 aqui. Aqui tem um exemplo de 50 igual a 50%, então 90 igual a 90%. O lucro necessário é baseado em apenas posições abertas, então tudo que você já encerrou não é contabilizado para a realização parcial. E você pode determinar uma quantidade máxima de parciais a serem realizadas na mesma posição. Então, se por exemplo eu fizer uma parcial e eu não quiser fazer outras, é só eu marcar aqui 1 nessa opção. Obrigatoriamente, a quantidade de contratos deve ser superior ao lote mínimo o qual você está operando, né? E se o percentual for superior ao lote mínimo operado, ou seja, você realizando a parcial vai ficar com menos do que o lote mínimo do ativo, ele fará então o arredondamento para te manter posicionado com pelo menos o lote mínimo. Então aqui vejamos na prática. Percentual de realização, vou colocar 99, quantidade máxima, 1. Então o que ele vai ter que fazer? Uma parcial com um contrato. Eu entrei com 2, fez a parcial com um contratinho só, mesmo eu inserindo 99%. Tá? Então, ele não vai fazer a parcial com o resto dos lotes. Se eu colocasse aqui 30%, daria na mesma, tá? Ó, porque ele faz o arredondamento para cima. Então, ele sempre arredonda para cima os lotes. E se o arredondamento for inferior ao lote mínimo, por exemplo, ele faz daí a parcial com o lote mínimo do ativo, né? E aqui, naturalmente, se você inserir uma quantidade máxima de parciais, né, ilimitadas aqui, ele vai realizar a primeira parcial, tá? E não vai realizar as demais, porque a parcial, olha lá, ele realizou e não vai realizar as demais, porque a parcial não é um encerramento de posição, é uma realização parcial. Então, quando a quantidade de lotes da parcial supera ou é igual à quantidade de lotes que você está posicionado, se ele realizar aquela parcial, ele vai encerrar a operação. Tá? E como o nome já diz, é uma realização parcial, não é um encerramento de posição. Então, por isso que ele não faz novamente. Tá? O martingale é uma funcionalidade que permite que, ao terminar um trade no loss, o próximo trade
seja realizado com mais contratos que o trade perdedor. E você pode determinar qual será o fator de multiplicação, ou seja, caso eu queira executar o novo trade com exatamente a mesma quantidade de contratos do trade anterior, eu deixo 1. Se eu quiser executar o trade com o dobro de contratos, 2, com 1 vezes e meia, ideal para Forex, 1,5 e assim sucessivamente. Entretanto, caso você queira realizar essas reentradas com mais contratos até determinado ponto, não permitindo que realize trades com uma quantidade muito alta de contratos, basta você configurar o máximo de lotes que poderá multiplicar. Então, por exemplo, se eu configurar aqui o máximo de lotes para multiplicar como 20, vamos supor que eu deixe um fator de multiplicação 2 e uma quantidade de contratos, então, 1. Tá? O que vai acontecer? Terminei o trade inicial no loss, então o próximo trade será com 2 lotes. O próximo trade será com 4, o próximo com 8, 16. Aqui é o máximo de lotes que eu posso multiplicar. 16 é menor que 20? Então eu posso multiplicar os 16. Então eu vou para 32. 32 é menor que 20? Não. Então eu não posso mais multiplicar o 32. A partir deste momento, ele volta para a estaca 0. Eu vou realizar o próximo trade com um contrato novamente. Se tomar loss, ele vai para 2 e assim sucessivamente. Então você tem que saber o seguinte, que o máximo de contratos que você permitirá executar o trade será 2 vezes o máximo de lotes para multiplicar. Então, no máximo, 40 contratos você vai permitir fazer o martingale, ok? Caso você queira permitir no máximo 20 contratos, 10. No máximo 10, coloca 5, porque é esse vezes esse. E o próximo trade, após o trade perdedor, não precisa ser necessariamente imediato ao trade anterior, ou seja, acabei de tomar loss, já entro imediatamente aumentando minha posição. Não, você pode utilizar o setup convencional, seja baseado em objetos, indicadores, horário específico, número mágico, trade imediato também, qualquer modelo de execução de trade. A única coisa que vai acontecer se o martingale estiver ligado é que o próximo trade, após um trade perdedor, será com um fator de multiplicação em relação à quantidade de lotes do último trade perdedor. Simples assim. Para exemplificar o que estamos falando, eu vou fazer um trade imediato. Tá? Então, o que vai acontecer? Após finalizar um trade, eu vou abrir uma nova posição. Tá? E vou abrir essa nova posição se terminar no loss. Ok? Caso termine no loss, o que vai acontecer? Eu vou fazer um martingale com fator de multiplicação 2. O meu trade inicial será um trade de compra. Então vamos lá. Olha só, eu tomei um loss aqui, imediatamente já abri uma outra posição de compra com 2 contratos. Agora com 4, com 8. Olha só. Com 16. 32, e depois o que ele fez? Retornou para 1. Por que ele retornou para 1? Porque eu coloquei que o máximo de lotes, aqui seria 2 vezes 20, né? Então eu não posso ficar com mais do que 40 contratos, hipótese alguma. Então ele chegou no máximo a 32, porque o próximo me jogaria para 32 vezes 2, daria 64, né? Agora percebam que eu posso utilizar também o turning stop junto com o martingale, sem problema nenhum. Posso determinar aqui para fazer o trailing com disparo de 100 pontos, passo 0. Então, quando eu estiver ganhando 100 pontos, independente se é uma posição de martingale ou não, ele vai defender a operação para mim. Olha lá, defendeu, ele fez o aumento no martingale e defendeu a operação para mim depois quando deu, né, a distância do trailing. Neste exemplo específico, eu estou usando o martingale como se fosse basicamente um preço médio, né? Então, eu entro com um contrato. Se eu tomar prejuízo na operação, eu quero que abra um trade imediatamente no mesmo sentido do loss que eu tomei, tá? E eu quero que multiplique o loss, a quantidade de contratos do loss por 2, tá? E, detalhe, se eu estiver ganhando 100 pontos, comece a conduzir o trade para mim. Então, é basicamente um aumento de posição, porque eu só vou fazer a nova entrada imediata se terminar no loss. E vou conduzir no trading e vou entrar de acordo com o fator de multiplicação do martingale. A funcionalidade de Soros é similar ao martingale. A diferença é que o martingale só é realizado quando o trade anterior foi concluído no loss, tá? Enquanto o Soros ele é realizado apenas quando o trade anterior foi concluído no gain. Ou seja,
Se eu realizei um trade e terminei no prejuízo, o próximo trade será realizado com o dobro de lotes da minha posição anterior, no martingale. Se eu realizei, por exemplo, um trade com um contrato, eu vou para 2, tomei um prejuízo de novo, eu vou para 4, tomei um prejuízo de novo, vou para 8. Se eu tiver gain, ele não vai para 16, ele volta para o lote inicial. É assim que funciona no martingale. No Soros é a mesma coisa, porém ele trabalha com o lucro e não com o prejuízo. Ou seja, se eu terminei um trade no lucro, o próximo trade será com o dobro de contratos do trade anterior. Terminei no lucro de novo, o dobro novamente, e assim sucessivamente. Entretanto, assim que eu termino um trade no prejuízo, o próximo trade ele será com os lotes iniciais. Além disso, no Soros você também tem a mesma funcionalidade que você tem no martingale, para determinar tanto o fator de multiplicação quanto o máximo de lotes para multiplicar, e é exatamente a mesma analogia. O Soros, além de trabalhar apenas no lucro e o martingale apenas no prejuízo, ele tem também um diferencial a mais em relação ao martingale. Não só essa questão de trabalhar o inverso, né? Mas ele tem uma questão de utilizar o lucro acumulado de ganhos consecutivos como a sua exposição máxima nos novos trades. Ou seja, se eu acabei de concluir um trade no lucro com R$10, o próximo trade eu vou iniciar com o dobro de contratos que o trade que eu ganhei R$10, tá? Só que o meu stop máximo nesse trade vai ser de R$10. Aí vamos supor que eu terminei esse outro trade com mais R$30 de lucro. O próximo trade vai ser com o dobro de contratos do trade anterior e o meu stop máximo vai ser de R$40. Aí eu fui lá e ganhei mais 60. Novamente, ele vai acumulando o lucro consecutivo. Tá? Então, ele usa o lucro consecutivo como sua exposição máxima nos novos trades. Aí você deve estar se perguntando, mas quer dizer, eu vou então usar todo o lucro que eu obtive e se voltar eu perco tudo? Não necessariamente. Por quê? Você tem uma opção aqui no Soros que você pode ligar, que é o máximo de lucro acumulado para resetar. O que vai acontecer? Se você marca 100 nessa opção, o que ele vai fazer? Ganhei 10, ele vai entrar dobrado na próxima. Aí falar, ganhou mais 30, vai entrar dobrado. Ganhei 60. Nesse momento, ele atingiu o teu máximo de lucro para resetar. O próximo trade, ele não vai entrar dobrado. Ele volta para o zero, como se você não tivesse ativado ainda o Soros. Então, ele reseta. Ele vai guardar todo o lucro e vai recomeçar a contagem. Vai começar a recalcular a questão dos lucros consecutivos. Vamos ver na prática. Eu vou ativar aqui o trade imediato, tá? Em tudo, independente do tipo de trade. Só que o Soros só vai ser realizado se for realizado no lucro, né? O trade, concluído no lucro. Então, olha só. Realizei um Soros, né? Eu fiz uma venda aqui, realizou o lucro, entrou com 2. Ou seja, eu tive um lucro então de R$22. Nesse momento, eu não posso tomar um prejuízo a mais de R$22. Olha onde está meu stop, está lá em cima. Só que se o preço volta para cima ali, ele vai estopar no Soros, tá? Olha lá, foi exatamente o que ele fez e ele resetou daí novamente, né? Voltou para 1. Ó, tomou o prejuízo do Soros e me avisou. Trade encerrado pela estratégia Soros, loss igual ao lucro acumulado. Agora, vou colocar, por exemplo, máximo de lucro acumulado. O que vai acontecer? Ao atingir R$200 de lucro acumulado, que é, nesse caso, atingiu 241, né? Então, ele foi aumentando, dobrando a mão, né? A partir desse momento, ele vai resetar a dobra de mão, vamos dizer assim, né? Então, ele vai voltar a operar com 2 lotes e sem ter capital acumulado, tá? Então, se começar a tomar loss, né, ele não estopa. Ó. Agora, ele já tem capital acumulado para conseguir aí, executar os trades. Ó. Aqui ele tem também capital acumulado, né? Ele está com R$108 aqui que ele poderia, nesse caso, tomar loss, né? No máximo. Ó. E olha lá, resetou de novo, porque atingiu R$200 de novo. Então, você vai usando apenas a gordura do lucro. Se o trade vem contra, como aconteceu aqui, ó, ele tomou um prejuízo de R$168. Aí ele encerra a operação porque atingiu o lucro acumulado. Né? Ó, trade encerrado pela estratégia Soros, loss igual ao lucro acumulado. Tá? Então, funcionando aí ó, perfeitamente. É bem interessante esse modelo operacional, né? E quando não ativa aqui o lucro acumulado, ó, ele vai executar os trades normalmente,
tá? Nesse caso, o que ele fez aqui, ele já terminou um lucro acumulado, uma sequência, né? E agora ele está fora de lucro acumulado. Então, ele vai deixar aí o trade correr normalmente dentro da tua estratégia convencional. Mas é claro, né, dependendo da quantidade de contratos, a volatilidade, pode ser que não encerre exatamente no valor, porque o preço pode pular, pode ter slippage, spread, tudo que a gente já sabe, né? Ele executa essas operações a mercado, então isso daí pode acontecer. No horário de negociação, você pode determinar o horário que vai começar a enviar trades, que vai parar de enviar trades e o horário que você vai encerrar posições abertas. Por exemplo, quero operar mini índice ou mini dólar, quero enviar trades das 9h02 até as 15 horas e quero encerrar tudo que eu tiver aberto às 17 horas. Pronto, ele vai enviar os trades exatamente dessa maneira, deu 17 horas. Se tiver posição aberta, exclui todas as ordens e encerra as posições. Agora, caso você esteja operando um ativo qual você não deseja encerrar os trades em momento nenhum, é só você deixar aqui 0. Com a funcionalidade de notificação no Telegram, você receberá uma mensagem em um canal de sua preferência sempre que você iniciar ou encerrar um trade. A mensagem é similar a esta daqui. Toda vez que abrir uma posição, aparecerá Buy, o nome do ativo, o preço, Stop Loss, Take Profit e o nome da estratégia que você configurou lá no seu robô. E toda vez que encerrar a posição, ele vai dizer que a posição foi encerrada no ativo e qual o resultado obtido. Vamos ver na prática agora como eu faço para configurar as notificações no Telegram. Você precisará de duas informações: Bot ID, que é o número de identificação do bot no Telegram, e um Chat ID, que é o número de identificação da conversa ou do canal que você vai enviar as mensagens. Para termos acesso ao Bot ID, você precisará abrir o seu Telegram e procurar pelo BotFather. Então você vai digitar /newbot para conversar com ele, tá? E ele vai perguntar o nome do bot que você quer, né, criar. Aí você tem que sempre colocar o nome finalizando com bot, tá? Então aqui, depois que você enviar ele aceitar, ele vai falar que parabéns, foi feito o seu novo bot e tudo mais. Aí você vai clicar nesse link e vai depois clicar em Start, tá? Vai voltar aqui no BotFather e vai pegar esse número aqui, ó. Esse número é o número do teu Bot ID. É exatamente esse número que você vai ter que colar aqui, tá? Exatamente ele. Agora você deverá retornar lá para o Telegram e criar um canal. Então você vai criar o canal, dá o nome que você quiser, não tem problema, tá? Aí depois adicione, clicando aqui, o seu bot e o torne administrador do canal. Depois de adicionar o bot no canal, torná-lo administrador, você vai lá no seu canal e digite, por exemplo, a palavra teste dentro do canal. Aí você vem aqui no navegador e vai digitar exatamente esse endereço aqui, ó, tá? Exatamente assim, ó, ok? Isso aqui. Aí aqui no bot, você vai colocar o teu ID, tá? Que é aquele ID que você pega lá no BotFather, beleza? Então, vai dar Enter. Olha lá, o texto que eu enviei lá no canal já apareceu aqui, ó, como teste. Eu posso enviar outro texto, ó, teste 2. Quando eu atualizar aqui, ele já vai me trazer, ó, teste 2. Só que vocês estão vendo que ele está me dando aqui, ó, Sender Chat, e ele tem um tracinho e essas informações aqui. Então, esse aqui é o Chat ID. Você vai copiar ele, tá? E vai colocar, olha aqui, ó, Chat ID. Na verdade, esse daqui é o mesmo, né? Ó, vai copiar ele sem o tracinho, tá? E vai colar ele aqui, ó. Então, eu tenho o Bot ID e o Chat ID agora. Vai ficar mais ou menos assim. Então, agora vamos fazer um teste. Vou configurar o robô para enviar um trade aleatório, tá? No NJ23, tem que ser em pregão, não pode ser backtest, ok? Vamos fazer um trade aqui específico, pode ser um trade qualquer horário, então vamos colocar ele aleatório, tá? E o horário aqui também de término aleatório. Ok. Assim que o robô for carregado, ele já vai enviar então aqui naturalmente um trade de venda, tá? E como a gente pode ver aqui no Telegram, já aparece venda, detalhe, né? Quando é buy, ó, compra é um gráfico para cima, venda é para baixo. Venda, qual o preço, o stop e o take profit, tá?
Se essa posição for encerrada, ele vai enviar também o encerramento e o resultado que foi obtido nessa posição. Olha só, posição encerrada, resultado R$ 5,00. E aqui nós temos o Expert Advisor, é o nome da estratégia que você deu nos seus parâmetros.